A minha pesquisa ela se trata da avaliação da erosão interna em interface solo-concreto de um abraço. A pesquisa ela tem como objetivo principal analisar as condições de fluxo da água na interface concreto-solo de uma barragem, utilizando os conceitos de gradiente hidráulico. E como objetivos específicos, analisar se a interface concreto-solo constitui um caminho preferencial para a percolação da água por meio dos gradientes hidráulicos, realizar modelagens computacionais para verificar os gradientes hidráulicos na estrutura e observar a influência do comprimento do abraço nos valores dos gradientes hidráulicos. O processo de erosão interna ele ocorre quando as partículas de solo da barragem são carreadas por intermédio de um fluxo permeável. A pesquisa ela busca analisar o carreamento de partículas através da interface concreto-solo da estrutura. O processo de erosão inicia-se através de uma saída desprotegida, no qual o material erodido possa escapar e onde o solo é carreado, causando instabilidade na estrutura e a possível ruptura do barramento. Quando a força de percolação apresenta um fluxo ascendente, que é igual ao peso das partículas submersas de solo, há um anulamento das tensões efetivas, o que resulta na perda da coesão entre as partículas, desencadeando um processo conhecido como areia movediça. O gradiente hidráulico crítico é o valor limiar que determina o início do processo erosivo, que ao ser atingido e caso não controlado, ocasiona a ruptura da estrutura. A interface ela constitui uma zona de descontinuidade, onde há uma transferência de tensões devido às divergências de deformabilidade e às resistências dos materiais justapostos, podendo existir vazios que favorecem o fluxo preferencial da água e aumentam os gradientes hidráulicos. Uma das medidas preventivas que diminui o risco de erosão interna é a criação de um obstáculo físico, que é o abraço, de forma que aumente o caminho de percolação e reduza os gradientes hidráulicos na estrutura, e, consequentemente, os riscos de erosão interna. Pesquisas realizadas no laboratório de solos da UVA, no protótipo de barragem, que apresenta cortina entre a interface do reservatório em acrílico e o maciço, comprovaram a eficiência da cortina, que ela possui uma função similar à do abraço, que na redução da umidade do solo, apresentando uma redução percentual de 21% depois do elemento. A geometria utilizada nas simulações diz respeito à barragem Gameleira, localizada no município de Itapipoca, no estado do Ceará, que constitui-se de um maciço de terra homogêneo com altura máxima de 19,60 metros. A seção de estudo escolhida trata-se da interface entre o muro lateral do vertedouro, que foi construído em concreto, e o maciço da barragem. Foram realizadas modelagens computacionais da barragem estudada. As simulações ela busca caracterizar o comportamento hidráulico da estrutura por meio de análise de fluxo, avaliando se a interface concreto-solo ela constitui-se como um caminho preferencial e se o abraço apresenta-se como uma medida eficiente no controle do fluxo. Para a análise de fluxo, foi utilizado o programa CIP mais 3D do GeoStudio, baseado no método dos elementos finitos. Foram considerados 3 cenários para a modelagem: seção sem interface sem abraço, seção com interface sem abraço e seção com interface e com abraço. Para a modelagem computacional do primeiro cenário, no qual não apresenta interface nem abraço, foi realizada uma análise bidimensional da estrutura no programa CIP do GeoStudio, onde foram definidas as características hidráulicas dos materiais componentes da barragem e as condições de contorno. Então, essa análise foi importada para o modelo tridimensional, onde foi gerada a malha de elementos finitos. Para a modelagem computacional do segundo cenário, que apresenta interface e não possui abraço, utilizou-se a modelagem do primeiro cenário, onde inseriu-se um muro lateral em concreto com 2 metros de espessura, entrando em contato com a estrutura e com geometria análoga da seção da barragem. Foram modificadas as condições de contorno referentes à pressão nula, na qual foram retiradas a do dreno de pé e colocadas na face interna do muro lateral, indicando que o fluxo da água segue um caminho preferencial na interface da estrutura. Para a modelagem do terceiro cenário, o qual apresenta interface e abraço, utilizou-se a modelagem do cenário 2 e então inseriu-se um abraço na interface da estrutura, com 2 chanfros triangulares em sua base e uma transição de material arenoso a montante do abraço. As condições de contorno referente à pressão nula foram retiradas para visualizar melhor os resultados no abraço. A geometria da barragem foi bipartida, diferenciando-se apenas pela presença do abraço.
Os resultados referentes à análise do primeiro cenário, que não possui interface nem abraço, mostraram que a estrutura não apresenta gradientes críticos e, portanto, não possui o risco de rompimento acarretados pela erosão interna do solo. Os resultados referentes à análise do segundo cenário, com interface e sem abraço, mostraram um aumento significativo dos gradientes hidráulicos no contato entre o muro de concreto e o maciço da barragem. Verificou-se que houve dois picos de gradientes hidráulicos no contato da estrutura. O primeiro localizado no talude de montante da barragem, com gradiente máximo de 30,1, e o segundo localizado aproximadamente na região central, com gradiente máximo de 8,53. Os resultados referentes à análise do terceiro cenário, que apresenta interface e um abraço de 5 metros de comprimento, mostraram que houve uma redução dos gradientes hidráulicos, contudo, a estrutura ainda apresentava gradientes acima do crítico. O maior gradiente observado foi de 4,01. Os resultados se mostraram satisfatórios, visto que o abraço promoveu a diminuição dos gradientes hidráulicos. Os resultados referentes ainda à análise do terceiro cenário, mas agora com um abraço de 15 metros de comprimento, mostraram que houve uma redução ainda maior dos gradientes hidráulicos, porém que ainda apresenta valores acima do crítico. O maior gradiente observado foi de 3,13. Observou-se que o comprimento do abraço influi em menores valores de gradiente hidráulico, atestando a relação comprimento do abraço e gradiente hidráulico. Os resultados referentes ao abraço de 25 metros de comprimento mostraram que os valores dos gradientes hidráulicos atingiram o valor ideal. O maior gradiente observado foi de 1,42. Os resultados só comprovaram as conclusões anteriores, que atestam relação comprimento e gradiente. A partir do gráfico exibido, é bem visível a efetividade do comprimento do abraço na redução dos gradientes hidráulicos, visto que o abraço de 5 metros proporciona uma redução de 87% dos valores gradientes, quando comparados ao abraço, o cenário 2, que apresenta interface, mas não abraço. Para o abraço de 15 metros, houve uma redução de 90% dos valores, e para o abraço de 25 metros, houve uma redução de 95%. A partir dos resultados das modelagens computacionais, é possível observar que a interface identifica-se como um caminho preferencial à percolação da água no solo, apresentando gradientes hidráulicos elevados e, consequentemente, sendo suscetível à erosão interna. O abraço apresentou-se como uma solução eficiente no controle de percolação da água entre a interface, reduzindo significativamente os valores dos gradientes hidráulicos na estrutura. Ainda foi possível analisar que quanto maior for o comprimento deste, mais satisfatórios serão os resultados, visto que o abraço de 5 metros apresentou uma redução percentual de 87% nos valores dos gradientes e o abraço de 25 metros uma redução de 95%. Então é isso, muito obrigada.